Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos e biscoitos pintados. Por sinal, o tema da aula de hoje é exatamente biscoito. E a gente vai pegar aqui várias telas pequenininhas e fazer uma tela grande, fazer um biscoitão, fazer aí uma composição bem bacana. E essa aula é a continuação da aula de quinta-feira, que foi a receita do biscoito de chocolate com laranja, que ficou muito gostosa e ela fica disponível até hoje, meia-noite. Então, quem não assistiu, acabando essa aula aqui, não para agora não. Acabando essa aula, vai lá e assiste a aula da receita que tá super gostosa. E outra coisa importante, eu estou no chat conversando com vocês aí ao vivo. Qualquer dúvida é só comentar aí do lado que eu tô respondendo, tô aí conversando com todo mundo. E ao longo de todo esse mês, todos os biscoitos foram dentro desse tema de batizado, porque amanhã já emenda aqui nova aula e essa aula vai ser a modelagem do trigo em açúcar. Então a gente vai pintar, enfim, vai fazer todo o projeto do trigo em açúcar. Quase embolei minha língua aqui para falar. E a segunda aula, a aula de terça-feira, vai ser a pintura do bolo, com o fundo do bolo e a transferência de uma pomba, de um pássaro para esse bolo. E quarta-feira, a terceira aula, vai ser a pintura dessa pomba, que vai ser um Espírito Santo, e usando inclusive o treinamento da semana passada, quem assistiu, então tá aí fera sabendo o que eu vou falar sobre luz e sombra e a gente vai aplicar tudo isso nessa pomba. E se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do meu site, é só entrar lá confiseriedelu.com.br, se cadastra para receber os links dessas aulas aí, os avisos todos direitinho, tá certo? Então, gente, vamos começar? Então, agora aqui eu vou abrir a pasta e eu vou usar esse segundo nivelador, tá vendo que ele não é tão fininho, mas também não é grosseiro. Então, eu vou colocar aqui. E aqui a gente vai até realmente passar e não fazer mais nenhum movimento na pasta, olha. E eu vou usar o mesmo cortador que eu usei para fazer o biscoito, para ficar exatamente do mesmo tamanho. Então, aqui eu já corto vários. E nós vamos usar 9 biscoitos no total. Então, olha, bem rapidinho, tiro o excesso. E agora, para aplicar, eu vou aplicar com uma fina camadinha de água, mas é bem pouquinho mesmo, tá? A gente vai pegar o biscoito e eu vou passar um pouquinho só de água nele, água filtrada. Olha, eu molho só a pontinha do pincel, tiro o excesso. Eu não quero encharcar esse biscoito, porque eu não quero que ele amoleça, eu quero só uma natinha aqui de água que seja suficiente para o biscoito colar. Então, aqui, olha, coloco bem na posição retinha. E muito cuidado, porque o biscoito, por ser de chocolate, acaba sempre soltando um pouquinho de farelo e pode sujar essa pasta. Então, tome muito cuidado na hora aqui de fazer o acabamento. E eu venho, que eu pelo menos mais gosto de usar, que eu sinto mais firmeza para fazer o acabamento da lateral, é essa partezinha aqui da mão, olha, que a gente consegue fazer aqui o acabamento abaulado, para não ficar a marcação da pasta aqui, fazer um acabamento bem bonitinho. Então, aqui, ó, sempre acertando as quinas, tá? Para não sair, conforme a gente passa, a quina acaba saindo um pouquinho, então a gente volta, acerta. Tá vendo? Ele faz o acabamento bem arredondadinho.
Olha, como eu falei, tá vendo? Fica um farelinho. Então, sempre mantenha a mão limpa para não sujar a sua pasta. Então, aqui, todos eles, o processo vai ser exatamente o mesmo. Então, não tem necessidade de ficar aqui perdendo o tempo de vocês. Então, eu vou colocar todos os biscoitinhos para a gente já começar a parte da pintura. Então, vamos começar aqui, como eu falei, olha, cada telinha vai ser uma parte dessa imagem completa. Então, é importante a gente deixar todos juntinhos para conseguir pintar tudo junto, tá certo? E eu vou fazer seguindo realmente o que nós já fizemos ao longo aí do mês dentro do tema. Então, eu vou fazer a parte aqui do trigal na paisagem. Então, eu vou, como a gente vai trabalhar com uma área maior, apesar do biscoito ser pequeno, nesse pano de fundo, eu vou trabalhar aqui com o pincel número 12, lembrando que é sempre macio, tá? E eu tô botando bastante álcool. E esse corante aqui é o corante da Edible Art, mas se você não tiver ele, pode usar os soft gel, liqui gel, dependendo da marca. O importante é sempre diluir ou num álcool de cereal ou em alguma bebida alcoólica, pode ser vodka, que você consegue trabalhar aí, que o álcool vai evaporar e a única coisa que vai restar aqui no biscoito vai ser o corante. Então, vamos lá. Olha, eu vou literalmente passar em todos os biscoitos juntos. E sempre tomando cuidado para eles não saírem aqui da posição. Então, eu vou e volto para pegar inclusive as quininhas dos dois lados, tá? E eu vou fazer aqui o efeito de pôr do sol. Então, eu venho aqui com um toquezinho alaranjado e rosado ao mesmo tempo. Importante, gente, é fazer a transição sem deixar marca, tá vendo? Sem ficar essa marca. Eu tenho que colocar uma parte, vou até escurecer aqui um pouquinho mais. Eu tenho que colocar uma parte do azul nesse alaranjado e uma parte do alaranjado no azul. Eu não quero que fique uma linha. Eu quero que realmente a gente tenha uma transição entre as cores. Ó, a gente vai misturar uma cor na outra. Eu não quero que fique linha de passagem. Agora eu vou escurecer, a gente começa devagarinho, clarinho, ó, saiu, voltou. Então, a gente começa bem devagarinho, clarinho, para não pesar na mão. Volta. A dificuldade aqui é só realmente manter os biscoitinhos no lugar. Empurra sempre tudo juntinho. E agora, olha, eu vou trazer esse laranja aqui, que a gente precisa ter a ideia que tá tudo continuando. Ah, Lu, eu tenho que esperar a pasta americana secar para trabalhar? Não precisa, tá? Você pode aí perfeitamente. Acabou de forrar, já pode fazer aí. Vou botar agora um pouquinho de amarelo aqui para baixo. Já pode fazer a pintura. Ó, aqui em cima, vou trazer um pouquinho mais de rosa. E olha, mistura realmente uma cor na outra, tá? Não deixa marca de linhas aqui, não.
Vamos misturar uma cor na outra. Trago o azul para dentro do laranja também. Enquanto ali vai secando, agora eu vou fazer a parte do trigo. Então, eu vou lavar esse pincel, deixa sempre um copinho com água filtrada do lado e um papelzinho assim, olha, um papel toalha. Você seca e agora eu vou misturar um pouquinho de preto, um pouquinho do amarelo, um pouquinho do laranja e o branco. Ó, um pouquinho mais do amarelo. E aqui eu consigo fazer o tom do trigo. Coloco um pouco do álcool. E agora aqui importante, olha, é seguir a mesma linha realmente, sem passar, deixar sempre a mesma linha. E agora aqui para baixo, sim, a gente pode pintar. Mas o importante é essa linha aqui ficar certinha, porque é a linha do horizonte. Então, junta o biscoito e vamos embora. Ó, saiu, voltou. Então, recordando, a misturinha aqui é um pouquinho do amarelo, laranja, preto e branco. E aí a gente consegue esse tom do trigo que fica bem bonito. Olha como a gente já tem, só com as cores de fundo, a gente já tem aqui uma boa paisagem, tá vendo? Só isso aqui a gente já faz um efeito bem bonito na mesa. Então, se quiser trabalhar com algum biscoito, fazendo esse estilo, você pode fazer aqui, ó, até mesmo se quiser pintar cada um de uma cor, mas monta assim, que eu acho que fica muito bonito. Inclusive na mesa faz um efeito muito bacana. Então agora eu venho com um pincel fininho, eu vou só aproveitar aquele outro pincel que já estava aqui, vou botar um pouquinho da mistura. Então, vou botar um pouquinho do laranja, do preto, o amarelo e um toque do branco. Então, eu criei ali a base novamente, deixo o pincel ali quietinho. E eu venho com um pincel fininho, esse aqui é da Luli Candy, ele não tem numeração, mas ele é como se fosse um pincel 00. Então, se você não tiver acesso a esse, é um pincel 00 e ele tá vendo, tem um fio bem longo. Aqui ele vai facilitar muito o trabalho. Então, eu vou botar aqui um pouquinho do álcool e dessa vez eu vou escurecer um pouquinho para a gente conseguir desenhar os trigos aqui. Ah, uma coisa que eu não falei e a gente vai fazer agora, esse pincel já estava aqui com a misturinha. Eu vou agora dar batidinhas de leve, olha, deixar umas manchinhas, então só dou batidinhas nesse trigo aqui. Olha, ele faz como se fosse as pontinhas do trigo, a gente tem a linha do horizonte, só essas batidinhas. É bem de levinho, tá? Eu não quero apagar a linha que tá embaixo. É só realmente para fazer a textura ali do trigo. Posso até descer aqui um pouquinho, ó. Faz algumas batidinhas. Só realmente para fazer a textura do trigo. Como se tivesse mais triguinho aqui ao fundo. Então, por enquanto, nada elaborado, certo? Então, agora aqui, ó, um pouquinho mais do preto. E o que eu vou fazer? Agora eu vou desenhar alguns trigos aqui e subindo também por essa paisagem.
Então, eu seguro o meu pulso e venho, olha, faço uma meia lua para um lado, um pouquinho mais do preto, que ainda tô achando claro. Uma meia lua para um lado, uma meia lua para o outro. Tá vendo? Então, ele tá mais escuro do que a base. E eu fiz aqui como se fosse um grãozinho de arroz, compridinho, olha. Eu faço para um lado e para o outro. E aqui eu vou construindo como se fosse uma trança. Agora, vamos lá. E eu vou fazer como se fosse uma trança. Então, é um pouquinho aqui, fazendo um efeito de trança. E eu tenho esse trigo. E não esquece sempre de botar um toquezinho do álcool para essa tinta poder escorregar mais fácil. Então, ali eu tenho já o efeito do trigo. E agora vou fazer o contorno bem de levinho com o preto. E vou puxar aqui, olha, o tracinho no centro. E também de levinho, bem na pontinha, olha, de cada meia lua dessa, a gente puxa aqui um tracinho para fazer o desenho do trigo. E com esse mesmo preto, olha, eu venho e faço aqui o efeito da sombra. Então, eu consigo aqui colocar esse trigo com o efeito de sombra. Ó, só um pouquinho, de um lado para o outro na base. Bem de levinho mesmo, tá vendo? Eu não quero que fique risquinho, só de levinho, só para fazer o efeito aqui do trigo. E agora eu posso fazer em vários tamanhos, eu não preciso ficar sempre nesse mesmo tamanho, na mesma posição. Eu posso fazer um cruzando aqui, fazer um menorzinho aqui atrás. Ó, um bem pequenininho. Olha, bem pequenininho mesmo. E aqui, muito cuidado, tá? Quando ele é menorzinho, o contorno não pode ficar muito escuro. É mesmo só pra gente ter a noção aqui que tem uma forma. Então, olha, como eu falei, eu vou fazer ele cruzando um biscoito e outro. Então, vem bem na pontinha, ó. E termino aqui do outro lado. Que é para ter ideia que realmente foi um desenho único que faz parte do conjunto. Novamente, venho aqui o contorno sem esquecer da sombra. Então, eu venho puxando aqui para fazer essa sombra, só um fiozinho seguindo a forma. Isso é muito importante. Sempre que a gente está fazendo uma sombra, a gente tem que seguir a forma do desenho. Então, não adianta eu fazer o risco aqui
em qualquer sentido, que senão a gente perde a questão do volume. A gente tem que fazer o efeito de sombra seguindo a forma do desenho. E novamente, olha, eu puxo aqui o pretinho aqui na ponta, bem fininho. Ó, posso puxar aqui para o outro biscoito. E olha como já começou a fazer sentido. Posso botar um aqui só a pontinha, olha, como se ele estivesse cá embaixo. Pense que você está trabalhando numa foto. Então, a gente vai trabalhar todo o desenho, sempre pensando no geral. Ó, outro menorzinho aqui. Mas o importante é a gente colocar trigo em todos eles, tá? Então, faço aqui, olha, um cruzando aqui, pequenininho. Os menorzinhos, a gente vai fazer mais o contorno até do que o preenchimento. O contorno é que vai dar a sensação realmente do desenho. Aqui a gente tem que também, como eu falei, fazer com todos os outros. Então eu posso fazer um aqui, olha, mais para o alto, mas quanto mais para trás, mais a sensação que está atrás, a gente faz menorzinho. E repara que eu estou usando sempre o mesmo pincel. Por quê? Por mais que eu esteja usando preto aqui, essa mistura também tem preto, então não tem problema. Aqui bem pequenininho. E sempre construindo essa meia lua, fazendo o efeito de trancinha de cabelo. Vou fazer um outro maior aqui. Cruzando os dois biscoitos. E por isso é importante, para a gente ter a diferença da cor do fundo para a cor do desenho, é importante ele tá aqui com uma cor diferente. Essa ideia de continuidade é que faz realmente um efeito muito bacana. E sem mistério, né? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, comenta aqui embaixo. E eu tô colocando a sombrinha sempre na parte de dentro. Porque é onde realmente eles se encontram, os gominhos se encontram. Então, aqui que a gente tem mais efeito de sombra realmente. E olha, tá vendo? Aqui eu dei a continuidade do fiozinho no biscoito de cima. E venho, faço o caulezinho central. Olha como já está bem bacana. E o legal é que cada biscoito também funciona sozinho. Fica com o desenho sozinho, mas o conjunto faz toda a diferença. Se eu quiser colocar cada um separadamente, também fica bonito. Fica como se fosse uma estampa.
Olha que legal. E agora, o que eu vou fazer aqui para ficar também diferente dos outros biscoitos? Eu vou pegar um pincel, esse aqui é basicamente um quadrado também, esse seria semelhante ao tamanho número 2. E eu vou colocar aqui o sol. Então, eu venho com o sol. Deixa eu botar um pouquinho mais de álcool, que o álcool já acabou. A gente tá realmente fazendo um pôr do sol, então nada mais justo do que ter um sol. Então, eu venho, faço aqui, olha, literalmente só uma pontinha, arredondando aqui para fazer o efeito do sol. E para cima eu venho com o laranja, olha, para esse sol ganhar volume, para ele não ficar chapadinho. E como eu falei, eu vou sempre pintar na forma, eu não vou pintar fazendo ele retinho. Se ele ficar retinho, ele perde o volume. Então, ganhamos aqui um sol e agora eu vou lavar esse pincel e com um pouquinho da água eu vou apagar alguns pontos para fazer aqui o efeito da nuvem. Então, eu vou aqui, olha, apago. Eu não quero muita água, tá? Eu quero só um pouquinho. Eu não vou apagar por completo. E essa nuvem embaixo, ela é sempre mais retinha. Por que que eu não quero apagar tudo? Porque a nuvem no pôr do sol, ela não é branquinha, branquinha. Ela tem o reflexo do sol que tá aqui embaixo. Então, eu vou tirar um pouquinho aqui do excesso do corante e depois a gente vai pintar aqui um pouquinho também. Deixa eu até subir um pouquinho mais essa nuvem. Olha, tá vendo? Eu vou apagando. Cuidado sempre para não ficar com muito excesso de água e acabar furando o seu biscoito, tá? É bem pouquinho. Então, eu vou apagar aqui um pouquinho em cima do sol também, olha. E eu venho aqui tirando só para unir todas as nuances aqui. Então, tira o excesso. E olha, traz a nuvem sempre retinha na base. Então, agora eu venho aqui com uma misturinha só para fazer um pouquinho mais, escurecer esse laranja com um pouquinho do preto. E como eu falei, olha, a base eu vou botar ela mais escura. Que essa nuvem, ela tem um volume, tá vendo? Então, ela vem aqui com um toquezinho do preto nesse laranja. E aqui eu faço um volume nessa nuvem. Eu vou misturando
Olha, puxa retinho na base. A mesma coisa aqui na outra. E eu dei volume a essa nuvem. Inclusive, olha, eu posso fazer o volume dentro dela que a gente vê uma diferença para fazer o volume dela de voltinhas. E agora, só para complementar, eu venho com esse pincel bem fininho e faço aqui alguns pássaros voando. Então, eu venho, olha, faço um Vzinho. E vou trazer aqui para os outros biscoitos também. Eu posso, inclusive, fazer um risco maior e o outro encaixando para ser o rabinho da gaivota. E eu faço ali a pontinha dela. Fazer só mais um aqui pro alto. E foi. Então, temos aqui uma bela paisagem combinando com os outros biscoitos que nós fizemos. Então, aqui acabei de fazer esse conjunto de biscoitos, na verdade, de várias telas pequenininhas, a gente fez aqui uma tela grande. E com isso a gente pode fazer a composição de várias coisas, pode fazer só um pedaço de pano de fundo, pode fazer um detalhe do bolo, um detalhe da decoração, enfim. Aí a criatividade é de vocês, mas fica aqui a sugestão, a ideia para fazer esse conjunto de biscoitos que fica muito legal. E para quem acompanhou desde o início, lá das primeiras decorações, o que eu falo é, não precisa fazer tudo igualzinho, todos os biscoitos sempre igualzinho, igual uma máquina. A gente faz diferente, mas dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo tema, misturando as cores, que isso fica um conjunto mais legal, mais harmônico e também você tem essa possibilidade de entregar para o seu cliente com um valor mais alto. Você tem um rendimento maior, exatamente porque você teve a criatividade de fazer coisas diferentes dentro do mesmo tema. E lembrando, amanhã já começa o bolo de batizado, o treinamento do bolo de batizado, e a primeira aula é o trigo, a modelagem do trigo em açúcar. Na segunda aula vai ser a parte da pintura de fundo e a transferência do desenho, que vai ser uma pomba. E na última aula, aí sim, é a aula para mim mais especial de todas, que é a pintura dessa pomba. Então, quem ainda não se inscreveu, aqui embaixo tem o link do meu site, é conficerydelu.com.br. Entra lá, se cadastra para receber as próximas aulas. E qualquer coisa, comenta aqui embaixo, se tiver alguma dúvida, comenta nesse vídeo, comenta também no chat, ainda dá tempo aí, a gente está aqui rapidinho. Então, se tiver mais algum comentário, só colocar aí. Então, gente, um beijo e até amanhã.